Estamos dando início hoje, então, no capítulo 13 do livro Os Mensageiros, Ponderações de Vicente. Então, esse capítulo 13 é uma espécie de capítulo de transição, né? Vai fechar o que se viu, o que foi apresentado nos capítulos anteriores, né? Todos os exemplos de falhas de espíritas que tiveram a oportunidade da mediunidade, da convivência e do trabalho junto a casas espíritas, com muitos compromissos. E agora Vicente vai fazer uma pequena mudança de foco para entrarmos, digamos que, numa segunda fase do livro. Então, finalizada aquela primeira etapa de análise, de estudo dos casos, né? Então, temos um diálogo nesse capítulo do Vicente com o André Luiz, né? Em que André Luiz, de certa forma, se mostra um pouco surpreso, né? Com todo o aprendizado dos depoimentos anteriores, do que os médiuns relataram para ele, das dificuldades, da carga de responsabilidade, né, que eles tinham com todo aquele preparo, com toda a tarefa junto aos encarnados, né? E André Luiz confessa que nunca tivera contato com nenhuma pessoa desse tipo, né? Ele que transitava no meio médico, nos institutos de pesquisa, né? Ele vivia uma outra realidade e comenta ali que nunca teve contato com pessoas que tinham reencarnado com aquela responsabilidade tão grande, né? Que ele nem supunha existisse, né? E aí Vicente explica, né, que mesmo ali em nosso lar, né, já há algum tempo ambientado em nosso lar, André Luiz também não tinha ainda tido contato com irmãos que foram espíritas e que tinham esse compromisso, né? E Vicente explica que, que isso é muito comum em nosso lar, né? Em todos os departamentos, institutos, centros, núcleos, há pessoas recapitulando, se fortalecendo para recapitular experiências que foram falhas durante a sua última encarnação, né? E ele começa a citar, é interessante listar aqui, vários departamentos, vamos dizer assim, vários núcleos de especialidades dentro de nosso lar. As câmeras de retificação, que nós conhecemos já bem de nosso lar, junto ao Ministério de Auxílio, né? O Centro de Mensageiros, no Ministério da Comunicação, que é o ambiente desse livro, né? O Centro de Mensageiros, que não é só um termo vago ou uma denominação abstrata, não, é um local físico, né? É um espaço específico, especializado dentro do Ministério de Comunicação, em que André Luiz vai circular com Vicente e ter ali a sua experiência. E ele cita outros, né? Como, por exemplo, pavilhões de escolas maternais. Pavilhões de escolas maternais junto ao Ministério do Esclarecimento, né? Naturalmente, ali se encontram mulheres, mães, espíritos que falharam, que precisavam um novo estudo, um novo aprendizado nessa tarefa da maternidade, né? Então, um núcleo, um centro especializado em preparar espíritos para reassumirem essa função quando tiverem a oportunidade de reencarnar. E vai citando centros de preparação à paternidade, né? Se tem a da maternidade, por que não ter um específico à paternidade, né? Vejam como isso é revestido de toda uma seriedade, todo um cuidado, todo um planejamento espiritual, né? Que Vicente, por conhecer melhor nosso lar do que André Luiz, né? O próprio Vicente chega a dizer,
André, tu ficaste muito restrito às atividades do Ministério, Ministério, desculpa, nas câmeras de retificação, e ainda não tinha tido uma visão mais ampla de nosso lar, como o Vicente tem, né? E está ali apresentando para André Luiz. Então, além do pavilhões de escolas maternais, centros de preparação à paternidade, um local no Ministério do Esclarecimento de especialização médica, né? É um local, portanto, de preparo a médicos que vão reencarnar com essa atividade, ou, né, a gente não sabe detalhes dessa dinâmica, ou médicos que foram, né, na sua última encarnação, estão ali em alguma espécie de estágio, né, para o seu aprendizado, né? Instituto de Administradores. Temos o Instituto de Administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Não é muito específico, mas ele aponta que há um local específico para esse gênero de aprendizado. E o último que ele cita, se vocês leram com atenção, se chama campos de trabalho. Tá? Parece um termo genérico, campos de trabalho, localizado no Ministério da Regeneração, mas ele coloca com letra maiúscula. Tá? Então, campos de trabalho é um nome de um local, de um departamento, como a gente está falando aqui, com uma especificidade, né, que é de preparar trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. O que será que ele quis dizer com tarefas da obediência? Mas, enfim, existe então um local chamado campos de trabalho, quiçá, para o preparo de irmãos que reencarnarão para desenvolver essa virtude, né, a obediência. Talvez no plano profissional, atividades que demandem submissão, né, a chefias ou cargos de menores responsabilidades, de menor status social, né, que traz ao espírito essa possibilidade de experimentar a humildade, a obediência, né, como, enfim, diversos ramos das atividades humanas, há também das grandes missões, as pequenas tarefas, uma preparação espiritual destinada a nos preparar, né? Pelo menos daqueles de nós que temos o privilégio, né, como mais adiante é dito aqui, de podermos estar acolhidos numa colônia como é a colônia Nosso Lar, né? Sabemos que muitos nem têm essa oportunidade, né? Sabemos que muitos irmãos têm reencarnações compulsórias, né? Ainda sem um preparo prévio ou sequer um consentimento, né? Mas por uma necessidade maior, retomam a vida corpórea, né? Impulsionados por leis maiores. Então, Vicente resume ali, né, que estamos abrigados em verdadeiro paraíso, né? Nosso lar é um verdadeiro paraíso, ainda que se localize na periferia do que chamamos de umbral, né? De zonas do umbral mais leve. Vicente comenta sobre o papel, a importância, um recado específico para os médicos, né? Então ele coloca aqui: no que concerne à medicina, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. A saúde humana é patrimônio divino e o médico é o sacerdote dela. Então vejam como isso é encarado na espiritualidade, né? Da importância de levar para o meio médico essa dimensão espiritual da própria profissão, né? Que muitos, maior parte, né, acredito que tratem os seus pacientes com abnegação, com boa vontade, com carinho, né? Nem todos, como
em todas as áreas, há aqueles que são mais dedicados, aqueles menos. Mas além desse caráter humanista que deve mover a maior parte dos médicos, além disso, temos que acrescentar o aspecto espiritual, né? Da nossa realidade física, da nossa realidade espiritual, da importância da profissão enquanto sacerdócio, né? E ele comenta que os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime. Jesus não foi somente o mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus, né? E nós, médicos espíritas, temos em Jesus esse pilar, né? Essa referência maior, e temos vários outros que souberam seguir esse exemplo, né? Como nosso irmão Bezerra de Menezes, né? Nosso irmão Dias da Cruz, né? Nosso irmão Ernesto Miller, né? Nosso irmão Napoleão Laureano, e tantos e tantos e tantos outros exemplos. Eu cito aqui alguns ligados mais à história da própria Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul e algumas outras, mas temos em Bezerra esse patrono, né, que nos serve de exemplo e que a gente luta para chegar pertinho, né, de tudo que ele conseguiu fazer e simbolizar na sua própria postura, né, na sua própria atitude. Então ele comenta que Jesus proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé, né? Temos muito a aprender ainda, né? E em algum momento aqui o André pergunta: bom, mas nós somos médicos e nós não estamos ali no departamento destinado a ensino aos médicos, né? E aí o Vicente esclarece: sim, caro André, mas nós não falhamos como médicos, nós falhamos na linha toda, né? Nós falhamos de A a Z. Então, o nosso trabalho é mais amplo nesse sentido, né? Há de se retomar como homem, como espírito, né? De se reerguer enquanto espírito, né? Não apenas no setor profissional de cada um deles ali. Ele conta a história, né? O Vicente, de um amigo que fora cirurgião, né? Encarnado, né? Na época conterrânea de Vicente, dando um exemplo dessa sucumbência, né? A missão ao sacerdócio médico, em que esse cirurgião era muito renomado, exímio cirurgião, mas tinha a cabeça voltada para o aspecto financeiro, né? E em assim sendo, longe estava de exercer esse sacerdócio ou de fazer jus a essa importância, né, espiritual da sua tarefa. Então ele havia se perdido, havia se deixado levar pela questão financeira, e Vicente chega a descrever aqui, eu imagino uma cena dele ali operando, né, fazendo uma cirurgia complexa e com um pensamento longe, né, sem dar o melhor de si ali, né, e comenta o Vicente, que eu chamo a atenção aqui, que não fosse a proteção espiritual desse médico, né, e dos próprios pacientes que ele atendia, né, essa atitude de desleixo, de falta de compromisso, de estar pensando mais no aspecto financeiro, teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. O que ele quer dizer? Muita gente teria morrido, né? Oportunidades vitais, né? Muita gente teria falecido, teria desencarnado por uma indução da sua própria imprevidência do que por necessidade ou planejamento espiritual, né? Então vejam a tarefa da espiritualidade, dos espíritos, né? Que mesmo diante de um profissional que não oferece sintonia, não está aberto à intuição, não está aberto a receber ajuda espiritual, ainda assim, né,
por misericórdia divina e por haver naturalmente um cruzamento de destinos ali, né? Não é só a questão do médico, mas o próprio paciente tem a sua proteção espiritual, o seu planejamento reencarnatório a ser seguido, mas mesmo assim a espiritualidade está ali ajudando, né? Está ali trazendo a proteção. E engraçado, interessante dessa história é que, como o médico, provavelmente, como o espírito desencarnado, né? Ele pode ver a realidade espiritual, né? Observar o halo psíquico, né? A psicosfera em torno de nós, no caso aqui ele está falando do médico, né? Eles viam que aquele médico tinha um comprometimento espiritual negativo, né? Podiam perceber talvez o desleixo com que ele exercia a sua profissão, e muitos que desencarnavam por força maior, pela doença própria que lhes levou à cirurgia, viam esse médico como culpados, né? Viam aquela figura e por não entender ou não compreender a sua própria doença ou o que estava planejado para eles próprios, atribuíam ao médico, né, a causa, a culpa da sua morte, né? E os amigos espirituais de muitos deles conseguiam orientá-los, recolhê-los, acompanhá-los, né, e fazer com que seguissem adiante, né, conforme a espiritualidade orientava. Mas alguns ficaram presos nessa sensação de que foram vitimados por um médico imprevidente, né? 2 deles não aceitaram as orientações espirituais e se mantiveram num processo obsessivo junto àquele profissional, e um processo de tal monta, de tal vinculação emocional, de pensamento, né, carregados por um sentimento de vingança, que aguardaram o desencarne desse médico, né? E foram lhe perturbar no momento do desencarne, né? E aí André pergunta, mas como, se ele não era culpado pela desencarnação desses adversários, são adversários gratuitos, né? Como é que ele pode ser atormentado desse modo, se ele não foi o causador realmente daqueles 2 óbitos, né? Daqueles 2 desencarnes? E Vicente esclarece, né? Não foi, realmente, né? Mas ele é responsável pela inimizade e incompreensão criada na mente daqueles espíritos, né? Então, de alguma maneira, ele estava com o sentimento de culpa, né? Vinculado e pagando, vamos dizer assim, por erros e imprevidências cometidas em outras situações, né? Então, aquele processo obsessivo não se dava por nada, né? Não se dava sem uma causa justa e uma finalidade nobre, né? E ele comenta que todo erro traz fraqueza. Assim sendo, o nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar daqueles algozes. E salienta a importância da noção do dever bem cumprido, né? Que é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. Ele segue, né, essa explicação, comentando que em nosso lar há 2 ministérios, só revisando, nós já vimos isso, né? 2 ministérios ligados às esferas superiores, Ministério da Elevação e da União Divina. E ele acrescenta nesse capítulo que a influência santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos sem que percebamos de maneira direta, né? Então, toda a população de nosso lar, sob a ação, a influência, o trabalho desses 2 ministérios, tem o seu padrão vibratório elevado e ele escolhe um ambiente espiritual melhor em função disso. Os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. Os que recebem o título profissional sem deles se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro
com a indiferença, como exemplifica esse caso trazido por Vicente, e também exemplificando que esse irmão, esse médico, não teve a possibilidade de ser acolhido em nosso lar, né? Ainda se mantinha em zonas inferiores. E André Luiz mostrando que, fazendo uma imagem para finalizar essa ideia, né, esse aprendizado, nos diz que onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Ainda que, no caso, aqueles dois espíritos não tenham sido vitimados pela imprevidência do médico. A gente vai começar agora a entrar em outra paisagem, né? Capítulo 14, preparativos, né? Vai nos começar a apresentar a primeira atividade junto aos encarnados de Vicente e de André Luiz, através do centro de mensageiros, né? Sabemos que André Luiz já teve várias vezes na crosta terrestre, mas em visita à sua família, né? Ele comenta que já teve inúmeras vezes, mas não tinha nem a técnica espiritual, nem a confiança própria para poder dar conta de auxiliar em outras situações que não fossem aquela ligada ao seu núcleo familiar antigo, né? E Vicente era a primeira vez dele, ao que, como narra a história aqui, de serviço junto à crosta, né? E tem uma situação interessante aqui. André Luiz, então, está contando, né? Tá pensando que, puxa, que legal, né? Vou poder ajudar. Quando tive na crosta terrestre, eu não tinha bastante confiança em mim mesmo. Agora vou poder estar numa equipe para ajudar de uma maneira mais ampla. E o benfeitor espiritual, Aniceto, captou o pensamento de André, né? Fica bem claro aqui a descrição do fenômeno da telepatia, né? Da percepção, da comunicação mental entre os espíritos. E o Aniceto comenta que realmente agora a situação é diferente, né? Mas haveria uma preparação também diferente para que André pudesse ter, André e Vicente, melhores condições de enxergar a realidade espiritual para poder bem servir nas tarefas de auxílio no planeta Terra, né? Então, ao final dessa telepatia aqui, né? André Luiz comentou, e pensou, na verdade, né? Que, nossa, eu nem vou pensar mais nada aqui, não quero externar nenhum pensamento, porque o Aniceto capta tudo, né? Interessante isso, porque realmente, né? A palavra, né? Revestir a ideia com um som e no formato de uma palavra são processos inferiores de comunicação, né? São processos materiais de comunicação, né? Que requerem instrumentos mais básicos, né? Na espiritualidade superior, não há essa necessidade de envolver o pensamento, a ideia, revesti-la num som e envelopá-la num termo, né? A comunicação se dá em outros padrões, de mente a mente, de alma a alma, né? Sem barreira de línguas, sem qualquer barreira de comunicação ligada a convenções humanas, né? E em nosso lar já começa a aparecer, já há naturalmente esses processos entre os instrutores de captação de pensamento e de comunicação por outras vias, né? No caso, Aniceto precisava comunicar a André, apesar de captar pelo pensamento, ele precisava comunicar verbalmente para que André pudesse entender, né? Então começa a haver aqui um processo de preparação para esses nossos irmãos Vicente e André Luiz bem
ajudarem na tarefa que eles cabem junto à crosta, né? Que é junto ao gabinete de auxílio magnético, junto ao centro de mensageiros. Mais uma área especializada em nosso lar, gabinete de auxílio magnético, em que vai haver um trabalho de capacitação das percepções visuais, de ampliação da percepção visual de André Luiz e de Vicente. Ele foi orientado, né, de madrugada, né, cedinho, comparecia a esse gabinete e, ao final da manhã, né, ao meio-dia, haveria um reencontro da equipe para partirem, então, em viagem até a Terra, né? André Luiz descreve, em poucas palavras, como é esse processo, né? Ele não entra em detalhes, até por não poder compreender naquele momento, ou por não ser conveniente, né? A espiritualidade nos traz aquilo que é possível, né? Aquilo que nós podemos entender e compreender. Talvez esse processo magnético não haja palavras para descrever de uma maneira que nós possamos realmente entender o que se processa entre o espírito que oferece o auxílio magnético, né? André Luiz comenta que apenas que esses instrutores se colocam em contato mental, né? Se colocaram em conexão mental com ele e procederam ali fenômenos que ele não pode captar. Se manteve consciente ao longo de todo o tempo e foi liberado, então, desse processo. E comenta que experimentava bom ânimo, até então desconhecido, né? Marcando a partida para o meio-dia. Aniceto se mostrava muito satisfeito, né? Um detalhe que eu esqueci aqui, né? Esse processo não dispensava a colaboração de André e de Vicente através da oração, da prece, né? Da conexão espiritual superior, para que eles pudessem receber aquele auxílio, né, sagrado, né? Então, ele explica que os trabalhos de observações deveriam prolongar-se por uma semana, né? Lembram-se vocês de nosso lar que também, né, na primeira excursão de André Luiz, quando retornou para ajudar a sua família, né, para ter contato ali com aquela nova realidade, ele também ganhou uma semana, né? Então, isso parece ser um certo padrão para certo gênero de trabalho, né? Que os espíritos permaneçam uma semana aqui. E muitíssimo interessante os detalhes que eles trazem, né? Nessa altura aqui do capítulo, no que diz respeito às estradas, né? No que diz respeito a essa viagem do mundo espiritual da colônia de nosso lar, né? Que está a muitos, muitos e muitos quilômetros de altura. Eu não me recordo exatamente em que altura. Há uma descrição disso nesse livro aqui, Cidade do Além, né? Em que é de Francisco Cândido Xavier, junto com a médium Eigorina Cunha, né? Que traz algumas imagens, algumas questões da arquitetura de nosso lar. Se eu não me engano, em torno de 1.000 quilômetros, algo assim. Depois eu reviso ou comento na próxima aula. Então tem todo um trajeto a ser cumprido, tá? Nós aprendemos nas obras básicas que o espírito não tem barreiras de locomoção, né? Que ele vai aonde o pensamento lhe conduz, na velocidade superior à luz, inclusive, né? Instantaneamente, né? E isso é verdade, mas não é uma verdade para todos os espíritos, em todas as situações, em qualquer realidade espiritual, né? Naturalmente, essa capacidade, esse poder de deslocamento é próprio de espíritos com já um certo grau de evolução e de virtudes, né? No caso de André Luiz, e como é
o caso da maior parte dos espíritos em nosso lar, há barreiras para a volitação e para o deslocamento instantâneo, né? Somente os instrutores, aqueles com maiores capacidades e virtudes espirituais, conseguem, inclusive, conduzir demais espíritos para atravessar barreiras de ordem vibratória, né? Se vocês querem ler um pouquinho mais sobre isso, além do livro Os Mensageiros, um outro livro muitíssimo interessante é aquele livro Voltei, né? Do irmão Jacó? É isso? Se alguém lembra o nome aí, pode me confirmar. Irmão Jacó, em que há uma descrição de Bezerra de Menezes conduzindo, né, um barco, vamos dizer, um barco, né, com espíritos recém-desencarnados, atravessando zonas umbralinas até chegar nas colônias espirituais, né? Também há uma descrição dessa transição. Vera Young, irmão Jacó, né? Quem não leu, vale a pena, um livro extremamente agradável de ler e com informações muito importantes para o nosso aprendizado. Voltando para a nossa realidade aqui. Ele descreve que nessa viagem, nessa primeira viagem de André Luiz, que há dois tipos de passagens de nosso lar até aqui a Terra, né? Eu coloquei no slide entre aspas, porque ele não chega a nominar exatamente, mas ele dá a entender que existem as estradas livres, né? As estradas livres entre nosso lar e aqui, que são cuidadas, são mantidas, há um trabalho de manutenção dessa via rápida de transição, que são estradas de livre trânsito destinados a duas coisas: tarefas das rotinas sagradas. Imaginamos que sejam atividades rotineiras de nosso lar, tanto de trabalho junto a outras colônias, tem a filial, a central, que é nosso lar, e as filiais, né? Como o Campus da Paz, né? Em que desenvolve ali, mais adiante nós vamos ver uma série de atividades, e trabalhos rotineiros junto aos encarnados, junto aos desencarnados também no umbral, né? Então são atividades de rotina que demandam deslocamento rápido dos espíritos de nosso lar até aqui e vice-versa, né? E as estradas, entre aspas, normais, que apresentam dificuldades, paisagens, alterações vibratórias, complexidades no deslocamento dos espíritos, né? Que são para expedições de aprendizado e expedições de experiência, como é o caso aqui do nosso estudo. Então, Aniceto comenta que não devemos, por ser uma expedição de estudo e de aprendizado, preferir os caminhos mais fáceis, né? E André Luiz comenta, né, que eles eram espíritos vulgares, né, quanto era a maioria dos habitantes da nossa cidade espiritual, possuíam apenas princípios de volitação, né, e não tinham a capacidade de fazer esse deslocamento sem que o próprio Aniceto os conduzisse, né? Então, eles, até uma certa altura, volitaram rapidamente e depois, com o adensamento das vibrações em torno da Terra, né, já não era mais possível volitar para André e para Vicente com a facilidade como era até então, né? Eu penso nisso, não sei se vocês também têm essa ideia, como se fosse, vamos pegar um exemplo grosseiro, né? A água e o ar, né? Água e ar são meios, um meio ambiente. Um meio ambiente aéreo, naturalmente, né, de ar, um outro meio ambiente aquático, né?
E são absolutamente diferentes as condições de deslocamento, de sobrevivência, de respiração, né? A gente não usa o mesmo fenômeno, a gente não tem a mesma facilidade num meio e no outro, né? Isso é muito claro de entender. Para os espíritos, essa diferença, existem outras diferenças que não chegam a ativar os nossos sentidos, mas que para o mundo espiritual fazem toda a diferença, né? Que é justamente o padrão vibratório, né? A densidade do ambiente espiritual, da psicosfera em que eles habitam, né? E isso imprime facilidades ou dificuldades, seja no bem-estar, seja na percepção subjetiva, seja mesmo em questões mais materiais de deslocamento, né, em determinados meios, né? Isso fica muito claro nesse exemplo aqui dos mensageiros. Então a atmosfera começa a pesar muitíssimo, né? Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana, né? Então, aquela realidade vista ali por André Luiz nada mais era do que a densidade dos próprios pensamentos e emanações dos encarnados. Quanto mais se aproximam do nosso plano, mais denso, mais difícil são todos os fenômenos espirituais. Podemos ver aqui exemplos disso que eu tô trazendo, né? Que o livro traz, aliás. Existem esferas na nossa atmosfera, que todos conhecem, já ouviram falar, né? A exosfera, a termosfera, a mesosfera, a estratosfera, a toposfera. E em cada uma dessas esferas há característicos específicos, né? Uma certa zona permite os aviões, né, se deslocarem com melhor condição. Outra esfera é própria da onde se inserem, onde os seres humanos colocam os satélites, né, para fazer o trabalho de transmissão de determinados tipos de ondas, né? Outra esfera é onde acontecem determinados fenômenos climáticos, né? Então, todo o nosso globo ele é formado de esferas, né? Tanto num nível que nos pareça externo, né? Superior à crosta terrestre, quanto interiormente. A própria crosta terrestre internamente é subdividida em esferas, né? Em que determinada zona vai ter o manto, o magma, o núcleo, né? Então, toda a nossa biosfera material e espiritual é dividida em camadas, né? Isso no plano físico. No plano espiritual, também. Não são as mesmas camadas, né? Existem muitas outras. Nesse livro que eu mostrei para vocês, Cidades do Além, né? Também tem um outro que é da mesma médium, Eigorina Cunha, através do espírito Lúcius, né? Também tem Imagens do Além, né? Que mostra as zonas das moradias espirituais, né? As camadas do umbral, as zonas mais superiores ligadas às artes, às ciências, e as camadas mais externas, onde está realmente o governo do nosso planeta, né? Da onde saem as diretrizes e a coordenação espiritual de todo o nosso planeta Terra, né? Ainda lembrando, né, uma informação de nosso lar, que em nosso lar não se volita. Lembram disso? Pelo menos não nas áreas públicas, né? Porque daí quem não leu o Nosso Lar, ou quem leu há muito tempo e não recorda, vai pensar assim, mas como é que em Nosso Lar tem o autobus, né, que apareceu no filme, inclusive, se deslocam através de aparelhos, né? Se nas obras básicas diz que o espírito
não necessita, né? Se desloca pelo pensamento, enfim. Como é que tem é, formas diferentes e circunstâncias diferentes? Porque é justamente isso, né? Na sociedade de nosso lar, como a maioria, ou grande parte dos espíritos, não havia, naquela época, né? Hoje a gente não sabe, naquela época não havia aprendido a volitar, né? Por caridade, né? Aqueles que já tinham essa capacidade, nos meios públicos, utilizavam a locomoção vulgar comum ou os aparelhos de deslocamento, né? Vocês lembram de nosso lar a essa explicação. E aqui fora de nosso lar, a explicação é outra, né? É, é essa que nós comentamos agora, de que certas regiões requer maior habilidade, além de princípios de volitação, que era o que André Luiz e Vicente dispõem. Então, eles estavam se dirigindo a Campo da Paz, né, que está vinculada a nosso lar, né? É um posto de nosso lar em zonas de maior densidade, em zonas de umbral mais denso, né? Mais pesado. Nesse instante, narra André Luiz, chegarmos ao cume de grande montanha, envolvida em sombra fumarenta, né? Vamos imaginar essas cenas, né? André Luiz está vindo numa caravana, são vários espíritos ali, Aniceto comandando, né? E eles se deparam numa grande montanha, num cume, envolvidos por uma sombra, né, fumarenta. No solo, à distância, desenhavam-se trilhas diversas, à maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a estranheza, Aniceto falou com otimismo. Sigamos, né? São paisagens que devem inspirar medo, né? Apreensão, um local inóspito, né? São locais desagradáveis, são locais que chamam a atenção pelas características do ambiente, né? Quando então, né, dá-se aquela cena super emocionante, né, em que, no contraste das sombras, na densidade do ambiente, né, nas zonas de trevas, de escuridão, né, nesse contraste espiritual, André Luiz e Vicente conseguiram perceber a sua luminosidade, né, o seu espírito, seu perispírito, né, projetando de cada célula raios luminosos, né, em que André e Vicente se colocam de joelhos, né? Imaginem a emoção do momento, né? Se descobrir portadores de luz, né? E emocionados, né? Começam a agradecer, a orar de joelhos, né? E Aniceto comenta: muito bem, meus amigos, né? Agradeçamos a Deus os dons do amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento, né? Quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir, né? Então, uma cena muito emocionante. Tem uma imagem aqui de um perispírito iluminado, né? Não sabemos se é exatamente assim, mas é representativo dessa cena tão marcante de André Luiz, né? Voltando àquele livro Voltei, que eu citei para vocês, que é a história de um espírita conhecido, né, na época, Frederico Figner, né? Ele é o irmão Jacó, né? E é muito engraçado esse livro porque justamente ele passa boa parte do livro, né, se lamuriando, né, se lamentando que ele não tinha luz perispiritual, né? Não quero dar spoiler, mas é, é, tem esse aspecto também, essa revelação também, né? E ele reclama muito ao longo do livro que não tinha essa luminosidade, né? É muito engraçado de ler, vale a pena quem não leu. Bom,
Seguindo viagem, André Luiz começa a descrever melhor o ambiente espiritual naquelas zonas de transição, né? Então, ele comenta: o clima é frio. O clima é frio, né? A gente tende a imaginar como quente, né? Como um calor infernal. Não, ali é frio. A ausência de luz solar. Há picos altíssimos, montanhas, escuros precipícios, grandes abismos, vegetações esquisitas, aves de horripilante aspecto. E nosso lar ele cita dois tipos de aves, lembram? Mas eram aves que auxiliavam as excursões de recolhimento dos espíritos no umbral, né? Eram aves que tinham uma ação auxiliar, né? E elas se alimentavam de formas pensamento no umbral e ajudavam o processo de socorro. Aqui não, aqui eram aves de horripilante aspecto, né? Enchendo o silêncio de pios angustiados. Há uma forte ventania em todas as direções, despenhadeiros de longa extensão. Veja uma descrição, né, de André Luiz, bem detalhada, né? Picos, precipícios, abismos, despenhadeiros. Com ventanias, sem sol, frio, predominantemente silenciosas, né? Com pios de aves esquisitas no ambiente. Vejam que cenário, né? E ele ao longe vislumbra um castelo iluminado. Quando o Aniceto diz, é um dos postos de socorro de Campos da Paz, né? Que nós vamos conhecer bastante nos próximos encontros, nos próximos capítulos do livro. Aqueles ambientes eram muito diversos da que André Luiz conhecia até então, né? Apesar dele ter peregrinado muito tempo em zonas mais baixas, ele não identificava, não lhe era familiar aquele ambiente apresentado ali. E ele pergunta para Aniceto, que dizeis disso tudo, né? Me explica, o que é isso? Que ambiente é esse, né? E Aniceto comenta, todo este mundo que vemos é continuação de nossa Terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam, para a verdadeira visão espiritual. Como nós outros, que observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo, né? Então, há realidades espirituais, como o André Luiz comenta, que se interpenetram, né? E eles lá, André Luiz, mesmo com a visão ampliada pelo processo magnético a que ele se submeteu, ainda não era capaz de ver tudo. Aquele é um aspecto da realidade que lhe fora dado observar. Então, Aniceto vai explicando, né, a questão da limitação dos nossos sentidos físicos humanos, né, que ficam restritos a faixas vibratórias, seja na audição, seja na visão, muito restritas, né? É uma zona de ondas eletromagnéticas muito afeitas à nossa pequena realidade material, né? Mas que há outros mundos que, quando a visão se amplia, né? Podemos entrar em contato, né, com essas outras realidades. Há, porém, André, outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram, né? O olho humano sofre variadas limitações, e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, né? Então ele aqui traz um conceito que nós introduzimos no último encontro, que é esse de que no campo da alma, né, exige o desenvolvimento de faculdades espirituais para tornar-se perceptível, né? Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos
é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob nossos olhos. Aqui ele fala sobre as paisagens, sobre os ambientes. No encontro anterior, nós falamos das realidades científicas do universo, né? Que também impõem barreiras àqueles que não têm olhos de ver, né? Aqueles espíritos que não estão preparados para fazer bom uso daquela ciência, daquele aprendizado. É da lei que não devemos ver senão o que podemos observar com proveito, né? Resume Aniceto. Agora, em meio às sombras, divisava alguns vultos negros, né? Quando então André e a caravana é orientada a baixar a sua luminosidade, né? Através do pensamento, através da vontade, né? Então, essa luminosidade, só retomando ali, é uma propriedade do perispírito, né? Nós sabemos que a luminescência, né, a produção de luz, é uma característica, é uma das propriedades perispirituais, e aqui ele nos ensina que obedece não só à evolução, né, não é apenas um reflexo das virtudes e da evolução espiritual, mas ela também é modulável pela vontade, né? Em exercendo essa vontade, eles baixaram o tônus vibratório, né, a emissão de luz, para não humilhar os que sofrem com naqueles ambientes, né, que já era possível divisar alguns vultos, alguns espíritos que ali residiam. E, ao longe, vislumbravam então Campos da Paz, né, um dos postos de socorro junto ao umbral, esclarecendo Vicente que naqueles ambientes tão assustadores, né, tão tristes, de paisagens tão sombrias, há irmãos de elevada envergadura espiritual trabalhando, né, em todos os locais, em todos os ambientes, a ação da providência divina, da assistência àqueles que ali transitam, peregrinando em zonas de sofrimento, né? Não por punição divina, mas por leis naturais de afinidade, né? E como necessidade de aprendizado e de evolução, né? Nada se dá por acaso. Como o André Luiz comenta, essas cenas que ele descreve são típicas da cinematografia, né? Que é a expressão que ele usa. Então, isso na década de 30, 40, né? O cinema já devia estar começando, né? Não sei. Mas agora, né, nós temos imagens que podem nos dar um pouco mais fidedigna nessa realidade que ele descreve através de palavras. Então, como ele próprio faz referência à cinematografia, eu botei umas imagens aqui do filme, né? Senhor dos Anéis. Quem já viu esse filme deve lembrar de imagens como essa que vai aparecer agora, né? Que devem ser muito semelhantes a essa escrita por André Luiz, né? Montanhas, desfiladeiros, abismos, né? Estou mostrando aqui a trajetória na cidade de Mordor, acho que é isso, né? Em que o Hobbit vai caminhando, evoluindo, né? Até chegar no local que ele almejava, né? Então tem essa imagem aqui, tem uma outra também desse mesmo filme, que nos dão uma ideia aproximada da descrição de André Luiz. Bom, aí eu quero só, para encerrar essa nossa live de hoje, comentar, está aparecendo também aí depois para vocês a imagem desse projeto que vocês não sabem, mas vocês que estão assistindo, que me dão a honra da presença de vocês, né, que nos propiciam esse encontro de estudo dos mensageiros, tem me ajudado muito, né, porque nós estamos com um projeto aí de escrever um livro, junto com o nosso colega Carlos Durgante, que se chama Saúde Mental,
a perfeita harmonia da alma. E esse livro, então, é a ideia dele foi da nossa saudosa irmã Marlene Nobre, né, que comentou, né, antes de 2015, que deveríamos colher todas as informações que André Luiz traz sobre a saúde mental especificamente, e desenvolvê-las à luz do conhecimento atual, da psiquiatria atual, né? Então, nós estamos estudando toda a obra de André Luiz, toda a série A Vida no Mundo Espiritual, né? E reunindo as informações pertinentes à saúde mental, né? Nós estamos organizando esse livro, né? Já convidamos vários outros colegas, psiquiatras, psicólogos, cada um vai ser responsável por um tema, né? Então, nosso irmão Rossandro, psicólogo, Roberto Lúcio, né? Outros colegas, o Leonardo Machado, lá do Nordeste, vários colegas estudiosos aí da obra de André Luiz. Estamos desenvolvendo esse projeto coletivo que vai ser editado pela AME Brasil Editora e lançado o ano que vem, né? Provavelmente início do ano que vem, e oficialmente lançado no Mednesp 2021, né? Que aproveitamos para lembrar aqui que as inscrições estão abertas, né? Vai ser em 2021, na cidade de Vitória, e lá vamos lançar oficialmente esse livro, né? Vocês veem que na capa ali, né, essa deve ser a capa final, né? Talvez com alguma modificação. Na contracapa há uma sugestão da imagem de André Luiz ali, né? Com esse perispírito iluminado, como ele descreve nesse capítulo de Os Mensageiros. Então, agradeço a vocês todos estarem estudando conosco aqui, tem nos ajudado a colher esse material, então, para elaborar alguns capítulos do livro aí que nos couberam nessa tarefa, né? Então é isso. Chegamos ao final de mais um estudo do livro Os Mensageiros. Para aqueles que estão nos acompanhando, pedimos que possam compartilhar com aqueles que possam se interessar por esse tema, né? Inscreverem-se no canal TV Américas, os que ainda não são inscritos, ativarem aquele sininho, né? Aquele sininho ajuda a que vocês possam receber pelo e-mail ou pelo celular uma notificação de que novos vídeos foram postados no nosso canal, né? Vocês terem acesso a todo o acervo de materiais que a gente disponibiliza para a nossa comunidade aí. Um forte abraço a vocês, uma ótima semana, né? Nos mantenhamos firmes a cada semana, dando um passo que segue, né? Por entre esses dias tumultuosos, e oremos para que passem logo, né? E que a vida possa voltar ao normal. Não mais como antes, mas melhor do que antes, né? Esse alvorecer de uma nova era para o nosso planeta. Sigamos firmes, com alegria. Vejo vocês na próxima quinta-feira, ok? Forte abraço. Jesus os acompanhe.